Vamos fazer mais um vídeo para você medir a indutância do estator do motor. Você precisa do medidor, que é um teste para medir a indutância. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui. Que para a gente medir a indutância de um motor, uma bobina, né? Qualquer bobina, a gente vai precisar do indutor, do medidor de indutor, né? Deixa eu ver se eu coloco ele aqui, se tem como a gente medir ele. Olhe o valor. Tá vendo? O valor dele sem o induzido. Olhe que o valor da resistência dá o mesmo. Vou colocar agora o induzido. Olhe, tá vendo que ele aumenta a indutância, mas o valor da resistência é a mesma. Então a gente faz os cálculos em cima da indutância, não em cima do valor em R. Quando eu fiz os cálculos para induzido, essas bobinas, eu fiz uma constante aproximada para vários tipos de motor. E a gente fazia os cálculos e sempre ele chega aproximado. Aí muitos perguntavam, e aí a constante, você achou na onda? Não, então é através do medidor que eu media vários motores e depois eu chegava um valor aproximado. Quando você quer medir um motor, saber a amperagem dele, então você tem que ver uma coisa, que dependendo da bitola do fio, ele muda a sua indutância, eles não são o mesmo valor. Então é isso onde tem. Às vezes você acrescenta um pouquinho a bobina, ele dá um valor de uma indutância, diminui, ele dá o valor de uma indutância. Se você já modifica o número do fio, você já é o tipo de indutância. Então é isso que ele nunca vai dar igual. Nunca vai dar igual. Eu fiz o cálculo desse motor de 3. Quando eu fiz, eu rebobinei o estator e eu medi o motor de 3 CV, não é esse, o outro 3. Ele deu 0,016 mA. Quando eu coloquei o induzido dentro do estator, quando eu fechei o motor, né? E eu medi ele passou para 0,032 mA. Então, para eu saber a amperagem desse motor, em cima de 220, o que acontece? Eu vou fazer o cálculo em cima da frequência, que é 60 Hz,
vezes 2, vezes π e vezes o valor vamos fazer esse cálculo. Dá 60 vezes 2 vezes π vezes 0,032. 12,06. Então, esse valor da minha voltagem, que é da onde eu moro na minha cidade, que é Alagoas, é 220, vou dividir ele por esse valor, 12,06. Se quiser colocar o restante aqui, 6, não precisa não, se não botar, pode botar só o 12, viu? Dividido 220 dividido por esse valor, 12,06. Tá vendo? Esse é o valor da amperagem do meu motor. Tá vendo que ele ficou mais fácil de você fazer o cálculo, né? Porque você vai ter que ter o quê? Um medidor, um teste para você medir a indutância. Enquanto ele vai estar, para poder você fazer o cálculo dele. Então você descobre a amperagem. Quando você não tem, foi que nem eu botei, aquela constante, né? Vezes 10. O valor da resistência vezes 10. Mas você compra um indutor, um medidor desse daqui, de indutor, fica mais fácil de você fazer os cálculos. Né? Porque às vezes varia, tem um dele que vem com fio mais grosso, outro com fio mais fino, tudo, ninguém sabe, né? Aí varia. E uma coisa que eu vou mostrar aqui, digamos assim que aqui seja a minha rede 220, aqui é o motor, a bobina de trabalho, e aqui seja o pratinado, um capacitor. Uma coisa que eu vou mostrar aqui, digamos assim, que eu vou colocar assim, um círculo, como sendo aqui essa parte sendo do meu motor, aqui a minha rede, 220, né? E o que a gente vai entender aqui, ó. Isso aqui significa o quê? Quando a parte de trabalho, a partida vem aqui, com o capacitor, ele dá a partida e ele abre, aqueles capacitores preto, e esse aqui, que permanece no local, é o branco. É isso que às vezes eu falo no vídeo, o que é significado, capacitores, porque todos os capacitores são eletrolíticos. E às vezes muitos no comentário reclamam, não existe capacitor permanente, não existe isso, não sei o que e tal. Tudo bem, eu sei, mas o que a gente temos que entender, eu chamo capacitor permanente aquele que permanece, não desliga. Ele é junto com a bobina principal. Digamos assim que esse daqui, a bobina principal, seja um motor de 2 CV. Se eu tiver só este aqui, só esse capacitor, ele vai permanecer os 2 CV. Se eu colocar, olha a diferença, viu?
Eu coloquei o capacitor permanente, que o povo está ignorando demais, né? Eu aumentei ele mais um. Você vê? Foi para quanto? 3 CV. Olha como melhorou. O meu motor aumentou a potência. Por quê? Porque eu estou usando a de trabalho junto com a de partida. Os dois estão juntos. Então, eu aumentei a potência mais do motor. Então, é isso que a gente devemos entender. Quando a gente junta o capacitor junto com a de trabalho, eu aumento a minha potência. Então, por isso que eu falo, os capacitores permanentes, aqueles brancos, de 20, de 30, de 40, de 50, de 70, ele tem como você botar junto com a de trabalho. Aqueles pretos, como os microfarad deles são muito altos, não tem como eu deixar junto, porque ele vai estourar. Aí, às vezes, eu chamo permanente aqueles capacitores que permanecem junto com a de trabalho. Eu sei que todos os capacitores são eletrolito, viu? Então, é isso que fica mais fácil. Para vocês fazerem os cálculos, descobrir quantos milihenry vai dar o valor da bobina, né? Mas você não pode medir só o extrator, você tem que colocar o induzido dentro. Você pode colocar, medir o extrator antes, né? E depois, quando você montar o motor, você mede de novo e depois você faz o cálculo dela. Aqui você vai descobrir a amperagem, quanto ele vai passar. E fica também mais fácil para você descobrir a partida, porque quando você for descobrir para medir a partida, você olha que quando ele tem pratinado, ele vai ser aberto. Então, você vai ter que medir ele aqui no local, né? Não pode medir com capacitor não, viu? Meça ele fora, quanto ele vai dar aqui, quantos milihenry, para você fazer o cálculo, qual é a amperagem dele também, para poder você ver aqui, para poder fazer o cálculo do capacitor também, para ver qual é a capacidade da amperagem para ele juntar junto os dois, a de trabalho com a partida. Viu? Nos próximos vídeos para frente, todinho eu vou fazer o cálculo da partida junto com o capacitor todinho, ele sendo permanente e como ele sendo também os eletrolitos para você ele dar a partida e abrir também, né? Então isso aí é mais para frente, viu? E eu agradeço a todos, né? Aqueles que quiser, né, compartilhar o vídeo, tudinho, compartilhe para os amigos. E aqueles que não gostou, eu agradeço a todos, né? Não tenho raiva de ninguém, eu agradeço a todos de coração. Quem quiser deixar algum comentário, quem quiser criticar, pode criticar. Eu agradeço a Deus, eu entrego a Deus a todos, entendeu? Viu? E muito obrigado. E agradeço de coração a todos, em nome de Jesus.